Graças ao eterno, soberano, glorioso, aquele que cuida das nossas almas, que o Messias ilumine a sua vida, a sua casa. Estamos aí mais um momento aí trazendo uma reflexão, uma leitura e também alguns flashes de entendimento para que nós venhamos aí meditar no livro de Isaías. Agora no capítulo 3. Olha só que interessante. Você que tem aí a sua Bíblia, diz assim, ó: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e os anciões, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador, périto. Aí você analisa comigo aí, né, que ele diz, porque eis que o Senhor, no versículo 1, porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio. Olha só, esses homens eram homens que traziam para o povo o apoio, o sustento. Eram os cabeças. Vamos falar que eles eram os políticos da época. Porém, eles estavam fadados a se entregarem para o caminho da serpente, ao caminho do mal. E isso foi muito ruim aos olhos do mestre. Por isso que no versículo 3 ele diz: o capitão de 50, o respeitável conselheiro, o hábil entre os artífices, ou seja, aquele que produzia as armas de guerra, e o encantador périto, aquele que estava preparado para separar ali todo o entendimento para qualquer tipo de evento de guerras ou alguma coisa que acontecesse com o seu povo. E no versículo 4 diz: dar-lhe-ei meninos por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Ou seja, quando a Bíblia se refere a isso, ela diz pessoas sem entendimento, sem compreensão. Por quê? Porque lá atrás, no reinado anterior, ou nos reinados anteriores, eles se corromperam com os deuses de outros países, os deuses estranhos. Isso muito parece com a nossa vida, com o nosso nascimento, que nós se envolvemos com deuses estranhos, deuses que não são deuses, e hoje nós, muitas das vezes, vemos aí a nossa nação, o povo confuso, conflito, sofrendo, e muitas pessoas acham que a culpa é de Deus, porém não. Existe um regulamento desde a fundação, desde o princípio, desde o jardim que foi quebrado. E dentro de nós existe o fruto do bem e do mal. E aquele que nós alimentamos é que vai ser exaltado. E sem perceber, muitos têm se iludido e glorificam o fruto do mal, pensando que estão glorificando o fruto do bem. Principalmente aqueles gananciosos, pessoas que olham somente para esse reino e acreditam que esse reino é tudo o que elas precisam. Então essas serão mais fáceis a serem enganadas. E no versículo 5 ele diz: entre o povo oprimem uns aos outros. Olha aí, as pessoas entre o povo oprimem uma às outras, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de seu pai tu tens roupa, sê nosso príncipe e torna sobre o teu governo esta ruína. Vejamos aí, qualquer um para guiar seria
melhor do que aqueles que estavam ali. Isso é muito bem parecido com o que está acontecendo hoje na atualidade. Pessoas que estão no poder e se abastecem, né, para os seus próprios deleites, enquanto o povo oprimem uns aos outros. O comerciante oprime aqueles que vão nos seus comércios, os religiosos oprimem o povo, os médicos oprimem o povo, os que eram para guardar o povo oprimem o povo. Olha só que situação. Isso se repete, está se repetindo nos dias atuais. E ele diz assim, no versículo 8: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Olha aí, olha o reflexo do poder da língua e do poder das atitudes. Nós somos fruto das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas vão gerar no futuro um resultado. Os nossos pensamentos vão gerar no futuro um resultado. Por isso que há essa constante batalha entre nós, entre o bem e entre o mal, entre eu e você. Mas quando eu digo você, não é o ser que está em você, é o ser que está dentro de mim. É o bem e o mal que está dentro de mim. Essa batalha, eu quero e não quero. É o lado da emoção e o lado do raciocínio. É o lado da evolução e o lado do reter, de não progredir, de não avançar. Então ele está falando aí, no versículo 8, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença, ou seja, para desafiarem a sua gloriosa presença. Infelizmente, muitos ensinam a desafiar a Deus, e é por isso que nós estamos vendo essa ruína de pessoas que aparentemente desafiam a Deus, mas estão vivendo sem amor, sem respeito, frias e calculistas. Enquanto isso, Deus, ele não pode fazer nada, porque ele detém todo o poder. O Eterno é a perfeição que interage com os imperfeitos. E essa imperfeição que está em nós, ele não pode se meter, ele não pode tomar a frente, a não ser quando nós mudamos as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Por isso que não adianta eu dizer, Senhor, me muda. Não é o Senhor que vai me mudar. Sou eu que vou mudar as minhas atitudes. Sou eu que vou mudar o meu caminho. Se eu estava indo para o caminho da morte, eu vou mudar para o caminho da vida. Se eu estava mentindo, eu vou passar a falar a verdade. Se eu estava desejando mal, eu vou começar a desejar o bem. Então, eu é que vou mudar o meu caminho, porque ele já me deu condições para isso. Só que tudo tem o tempo, e o tempo está passando. E no versículo 9 ele diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma, suplicam o seu pecado e não o encobrem. Olha só que situação, e não o encobrem. O que significa esse encobrir? Ou seja, não procuram uma solução, não procuram mudar, não procuram reconhecer. E aí ele continua dizendo: ai da sua alma. Olha aí, ai da sua alma. Porque na realidade é o que nós temos pregado e nós temos descoberto através das Sagradas Escrituras o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui
nesse mundo. Nós estamos no campo de prova. O campo de prova não seria nesse mundo. O campo de prova seria no Jardim do Éden. Porém, ali o homem ele entra na ilusão da serpente, ele cai na ilusão e o homem já não pode mais habitar dentro do jardim, porque dentro do Jardim do Éden existe a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal já foi comida, mastigada, usufruída. O homem já pecou, os seus olhos se abriu, o sistema mudou, a essência já não estava mais se identificando com o seu Criador. E olha aí, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Olha que situação. Gente, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Está em cada um de nós o poder de decisão. Não está no pastor da sua igreja, não está no bispo da sua igreja, não está em nenhum homem. Está na sua própria atitude, no modo como você cuida da sua alma. E existem várias receitas dentro desse livro chamado Bíblia, e dentro de você, porque dentro de você tem o fruto do bem e do mal, significa que nós não tenhamos condições de vencer. Claro que tenhamos, porque nós temos o fruto do bem. Mesmo que nós não temos condições para usufruir desse fruto, comemos na hora errada, nossos pais comeram na hora errada, um dia os homens iam comer desse fruto, mas eles comeram na hora errada, e hoje nós não temos discernimento, porém, nada disso impede de você se voltar com a sua alma para o Criador, e Ele vai te orientar. Na realidade, Ele vai te dar o equilíbrio, a condição de você dominar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, equilíbrio, controle. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Todos aqueles homens que você viu ali, nós falamos, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, todos esses, o encantador, o artífice, todos aqueles que estavam ali, o rei, todos eles estavam fazendo mal a si mesmo. E eu digo, se você faz mal para si mesmo, você vai fazer bem para alguém quando? Por isso que a palavra do Senhor, quando o Messias veio nessa terra, ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você está fazendo sua alma sofrer. E se você faz a sua alma sofrer, você está fazendo mal para si mesmo. E se você está fazendo mal para si mesmo, você vai fazer mal para muitas outras pessoas. Então não adianta você querer o bem de outras pessoas fazendo mal para você mesmo. Vamos continuar aqui. Dizei aos justos que bem lhes irá. Dizei ao justo que bem lhes irá. Olha que interessante. Vamos refletir sobre essa palavra, essa frase. Dizei ao justo que bem lhes irá. Olha que maravilha, como é importante a gente entender. O sentido mais real dessa tradução fala para o justo que ele é ditoso. Fala para o justo que ele está no caminho certo. Fala para o justo que ele escolheu cuidar da sua alma, porque comerão do fruto das suas ações. Olha só, olha que maravilha. Dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Então, esse é o resultado. Esse é o resultado da vida. Não existe. Você às vezes quer superpoderes, você queria superpoderes, você queria ser transcendental, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse aquela. Não, a condição já está dentro de cada um de nós para decidir. Nós não precisamos ficar sofrendo por nenhum mal. Sofremos por quê? Porque estamos presos a esse mundo.
Por mais que o senhor e a senhora não queira, por mais que o senhor e a senhora não queiram ouvir sobre isso, se você chora, se você deseja algo muito maior aqui do lado de fora, minha irmã, você está apegado a esse mundo. Por isso que o Messias, ele disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Nasça de novo. E aí, no versículo 10 aqui, diz, dizei aos justos que bem lhes irá, ou seja, dizer aos justos que ele está no caminho certo, porque comerão do fruto das suas ações. Aí eu te digo, uma pessoa que é justa, ela vai comer maus frutos? Uma pessoa que é justa, agora, dentro desse justo você tem que prestar atenção. É uma pessoa que pensa, é uma pessoa que não acredita em todo mundo. O justo é aquela pessoa que depende de Deus eternamente. Não adianta você falar para mim, eu dependo de Deus, mas também eu dependo do fulano, da ciclano, da deuterano. Não, depender de Deus é totalmente depender de Deus. E hoje, por que nós temos esse pensamento de iluminismo? Porque esse pensamento é o pensamento de iluminismo, é o pensamento que Deus separou homens para abençoar a nossa vida. Isso daí é a maior balela que existe. Deus separou homens, mas você vê aqui no livro de Isaías quantos homens ele está rejeitando. Por que ele está registrando esse monte de homens? Porque nenhum deles estavam fazendo o que era bom. Pelo contrário, entre o povo oprimiam uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra os anciões e o vil contra o nobre, ou seja, não havia respeito. E é o que acontece hoje. Nós acreditamos tanto nesses homens que estão aí e eles não fazem nada para nós. Pelo contrário, eles dizem que não pode fazer, eles dizem que nós não sabemos da verdade, eles dizem que não tem condições, eles dizem que nós temos que cumprir com os nossos deveres, com as nossas leis, eles dizem que nós temos que fazer a nossa parte, mas eles mesmos não estão dispostos a fazer a sua parte como um líder governamental. Aí, vamos continuar, porque tem muita coisa boa aqui para a gente ouvir. No versículo 11 diz assim, ai do perverso, olha aí, mal lhe irá, porque a sua paga, ou seja, porque o seu salário será o que as suas próprias mãos fizerem. Então, antes de você falar assim, eu não sou perverso, não fale isso não. Mas se veja como perverso e queira mudar essa perversidade, porque dentro de nós existe o fruto do bem e do mal. A perversidade está em nós. Quando nós reconhecemos que somos perversos, nós temos muita chance de mudar. Agora, quando nós vemos que nós só somos uma pessoa boa, nunca nós vamos reconhecer o nosso lado negativo. E no versículo 12 ele diz, os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Olha aí. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. Acabou. Gente, presta atenção, nós estamos no século 21, vamos dizer assim. Melhor, nós estamos no fim dos tempos. É muito melhor. Nós não estamos na época de Isaías, 600 anos antes de Cristo. Nós não estamos na época de Isaías, 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Nós estamos há 2.000 anos. 2.600 anos até Isaías. Olha quantos anos já se passaram. E olha o que Isaías disse. Os que te guiam te enganam e destrói o caminho por onde deve seguir. E sempre foi assim. Você acha que o Messias falou há 2.000 anos atrás? Por que ele falou aquilo? Por que ele disse no Mateus 24, vede que ninguém vos engane? Por que ele disse essas palavras? Por que ele se interessou tanto? Porque existiriam enganadores em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos despertar para isso.
Nós precisamos parar de esperar e confiar nos homens e acreditar mais no que Deus me deu. O que que Deus me deu? Deus me deu a natureza, Deus me deu saúde, Deus me deu condição de cuidar daquele que está do meu lado. Dentro de nós está todas as instruções, está o bem, gente. Mas só que o bem hoje, ele é comprado na faculdade. E na realidade você não sai de lá formado. Você não sai de lá oficializado. Porque falta muita coisa. E essa muita coisa está dentro de você. O Altíssimo já te deu isso. Mas isso é um assunto para uma outra pregação. Ou melhor, para a sua própria reflexão, se você deseja se aprofundar. Diz assim, ó, no versículo 13: o Senhor se dispõe para plentear e se apresenta para julgar os povos. Ou seja, ele se dispõe para mudar a vida das pessoas. Ele se dispõe. Agora, será que as pessoas também vão se dispor para aceitar que estão erradas e mudar suas condutas? No versículo 14 ele também diz: o Senhor entra em juízo contra os anciões. Olha aí, contra aqueles que eram para levar a lei do Senhor, a sabedoria. Ele se levanta contra esses também, o seu povo, e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha. O que roubaste do pobre, esta está em vossa casa. E veja se não é isso que está acontecendo hoje. Os anciões se envolvendo com os príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha. O que roubaste o pobre está na casa deles. O que eles roubam do povo está na casa deles. Eles têm do bom e do melhor, recebem grandes iguarias. Os anciões também usufruem dos dízimos e das ofertas das pessoas. Porém, o povo passa necessidade. O povo passa por situações precárias. Versículo 13. O Senhor se dispõe para plentear e se apresenta para julgar os povos. No versículo 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que Deus não se importa com os pobres? Claro que ele se importa. Porém, Deus ele respeita, Deus ele tem conduta, ele quer que o povo se volte para ele, ele não quer mandar fogo do céu. Existem muitas possibilidades lá no livro do Pentateuco, da Torá, que você vai ver ali que Deus permite que o fogo desça do céu, mas você tem que meditar sobre aquilo dali, que aquilo dali é muito fora da condição. É fora do entendimento normal do convívio. Não eram pessoas normais que estavam ali. Não eram coisas normais que estavam acontecendo ali. E nós estamos indo para esses mesmos dias, como os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra. E olha só o que está escrito aí no versículo 15. Que há convosco que esmagais o meu povo? Olha aí, com quem que ele está falando isso? Com todos aqueles que têm o poder nas mãos, com todos aqueles que têm a diretriz. E veja se não é isso que está acontecendo hoje. A mesma coisa que estava acontecendo com Israel, só que hoje está acontecendo a nível internacional, mundial. Um só governo, um só poder, e oprimem o povo, obrigando a fazer os seus próprios projetos, as suas próprias obscuridades. Situações que levam o povo a dar os seus próprios corpos como experiências, como se fosse... começaram com os ratinhos de laboratório e hoje somos nós. Cadê a cura do câncer? Cadê a cura da AIDS? Cadê a cura? Cadê a picadinha que cura essas doenças que há anos vem assolando o mundo? Porém, agora surge-me um vírus e em menos de 6 meses eles criam uma vacina rápida e eles não assinam, eles não assumem a responsabilidade, eles não
deixam você pensar, mas eles querem que você tome, acreditando que você vai ser protegido, porém a responsabilidade é toda sua. Você não está pensando comigo, não? Você não está refletindo comigo que isso me cheira a palavra de Deus? É isso aqui que Deus está falando, aqui a responsabilidade é toda nossa, mas a responsabilidade da nossa alma, a responsabilidade das nossas atitudes. E olha só o que os homens estão fazendo, a mesma coisa com a gente, só que estão nos impondo aquilo que Deus não nos impõe. O próprio Deus, ele nos deixa livre para escolher, só que os homens, eles não querem que nós escolhemos, eles querem nos oprimir. Eles querem fazer com que nós venhamos acreditar que eles são bons. Isso não é um bom negócio. E olha só o que está escrito aí no versículo 16. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir o ornamento dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as candeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. Olha que interessante. As filhas de Sião andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam de passos curtos, fazendo tinir ornamentos dos seus pés. Essa era a visão que era analisada pelas filhas dos príncipes, as filhas dos reis daquela época, de Jerusalém e de Judá. Elas andavam com todos os tipos de ornamentações, situações que trouxeram de outros povos, trouxeram de outros deuses, trouxeram de outras etnias, trouxeram de outras nações. E aí, Deus não está nada agradado com isso. Vindo para os dias atuais, veja se não é isso que está acontecendo. Os governantes que nós hoje temos, eles não pensam no povo. E os que pensam, fingem que pensam. E os que querem mudar são proibidos de mudar. Olha que interessante. E eles seguem um padrão como se eles fossem a lei, os manda-chuvas, aqueles que estão acima da vida e da morte, aqueles que estão acima de Deus. Isso mostra verdadeiramente a existência de um guia sobre a vida deles. Um guia que quer fazer o povo sofrer, mas eles também serão destruídos. Porém, nós hoje não precisamos mais viver no domínio de homens, porque o próprio Paulo, ele mostrou em sua própria pregação, em sua própria vida, ele disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Por que você tem medo da morte se você crê na eternidade? Por que se você tem medo da morte se você é salvo? Eu tenho medo de alguma coisa quando eu não tenho certeza da minha condição, para o que vai acontecer. Então isso me gera medo.
Por isso que o Messias veio e ele disse: não temas, eu sou convosco. Ele estende a mão para Pedro quando Pedro estava no barco e ele disse: vem. Pedro vai, mas porque Pedro vê os relâmpagos, os trovões, ele vê o mar agitado, ele cai, ele deixa de andar sobre as águas. Então, isso daí é algo muito importante para que nós venhamos realçar o nosso sentido celestial que está dentro de nós. Precisamos alimentar esse sentido. Precisamos alimentar. Por mais que nós precisamos de comida, precisamos de alimento, precisamos de investimento, nada é mais importante do que o reino da eternidade. Para que nós venhamos encurtar aqui o capítulo 3 do livro de Isaías, vamos continuar no versículo 24, que diz assim: será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta corda, em lugar de escrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Então, está aí o capítulo 3. Você vê que o Eterno manda um aviso pelo profeta Isaías para alertar Jerusalém. E essa Jerusalém, ela já se passou. A Jerusalém que Isaías estava ali já se passou. O Judá que estava ali já se passou. Só que hoje nós somos povo escolhido, nação santa. Os que seguem o Messias estão tendo a oportunidade de reconhecer que o verdadeiro governo de cada um de nós não está nesse mundo, mas está no reino dos céus. E isso tem sido proibido de falar nas igrejas, nos templos. Isso tem sido proibido de falar no cotidiano. As pessoas têm medo de falar sobre isso, porque isso implica com os governos dos homens. E muito mais vale, aos olhos deles, os governos dos homens do que o governo do Messias, o governo do eterno, do soberano, aquele que nos faz viver eternamente. Porém, se você analisar, eles não vão prevalecer. Mas aqueles que confiam no Senhor vão colher os frutos, conforme está escrito em Isaías, capítulo 3, versículo 10. Diz aos justos que bem lhes irá, que eles são de todos, eles escolheram o melhor, eles escolheram o governo do eterno, eles escolheram o governo do justo, porque comerão do fruto das suas ações. Esse fruto das suas ações é o fruto da árvore da vida. Viverás eternamente perante o Altíssimo. Meus irmãos, fica aqui uma breve reflexão do livro de Isaías, no capítulo 3. Medita, leia sua Bíblia, porque tudo isso fará toda a diferença na sua vida e ao seu arredor.